mais um programa com a TV Tudo Web, programa Cultura e Informação. Hoje nós trazemos a Rosimeire Bartolomei. Essa mulher, ela é excelente, é osteopata. Ô, Rose, boa tarde. Boa tarde, Darcy. Tudo Muito bem obrigada pelo convite. Eu é que agradeço É um prazer estar a aqui sua com presença você. aqui, também de saúde. Agora, vamos então começar aqui. O que é a nova medicina germânica? A medicina germânica, ela veio para transformar a nossa maneira de enxergar o mundo, enxergar a saúde, enxergar o que é autocura, que está além de só dizer o pensamento positivo é mais forte, porque um pensamento positivo, ela muda as nossas células, o funcionamento das nossas células, né? Começou assim, a nova medicina germânica. Existia um médico alemão, Dr. Hammer, a gente chama, Heike Gerd Hammer, eu acho que eu falei certo, é alemão, não sei. Ele era um médico oncologista, que trabalha com câncer, né, pacientes de câncer, e ele teve uma infelicidade de perder um filho. Em seguida, ele desenvolveu um câncer de testículos. E ele fez a associação, ele falou, esse câncer não veio por acaso, eu tenho certeza que tem relação com a morte do meu filho. E como ele já trabalhava no hospital oncológico, ele perguntava para as pessoas, ele ia lá na Dona Maria, o seu câncer de mama, antes da senhora ter o câncer, a senhora teve um trauma? Qual foi o trauma? E ele foi fazendo isso com cada paciente no hospital, e ele viu que cada câncer tinha um impacto exatamente em um órgão, cada trauma tinha a ver com o órgão. E ele, não satisfeito, ele tinha acesso à tomografia, ele colocava os aparelhos no tomógrafo, a cabeça. E ele via se a região do cérebro tinha algum impacto daquele órgão envolvido. E tinha. Olha. Né? Ele viu que quando a pessoa tinha câncer de mama, aquela região específica do cérebro tinha o que ele chamou de foco de Hammer, fazia um círculo naquela região. Tanto que foi tão bacana, Darcy, que ele mapeou o cérebro todo. Porque hoje, principalmente na fisioterapia, na área motora, a gente entende a região do cérebro, principalmente da área motora, né? A boca, a mão, o pé, mas ele conseguiu mapear cada região do cérebro, onde é o pulmão, aqui nessa região do cérebro, enfim, o útero, ele conseguiu dividir isso tudo. Dentro do cérebro ele conseguiu dividir. Isso. Igual quando a parte correspondente. Tem um mapa do pé também, né, que liga os pontos do pé. A gente fica tão assim entusiasmado, fala, olha que coisa mais interessante. E ele fez no cérebro. Ele fez o mapa. Meu Deus. Exatamente. Parabéns, né? Que você viu? A maioria não tem esse conhecimento, né? A maioria não tem. Agora, tem exceção. O que é a medicina germânica e se aplica a todos essa medicina? Tem exceção? Alguém não pode? Então, é assim, a medicina germânica, ele explicou que acontece da seguinte maneira o processo da doença. Para você ficar doente, vamos pegar um exemplo, uma dor de garganta. O que aconteceu antes de você ter a dor de garganta? Qual o trauma? Porque ele falava sempre de câncer, porque ele estava no hospital de câncer, mas ele foi estudando, evoluiu e ele trouxe para todas as doenças. Então, o que aconteceu com você antes de você ter a gripe? Poxa, eu passei por uma situação de perigo. E provavelmente essa pessoa vai afetar mais a parte do nariz. Ela farejou o perigo. E é uma gripe que vai afetar mais o nariz. Ou, poxa, eu fiquei com uma raiva e eu não podia me expressar. Esse vai afetar mais a garganta. Olha que né? interessante. Então, quando ele falou isso, se determinava a toda doença. Qualquer, tô com dor no tornozelo, isso também pode ter sido um trauma? Tem um trauma por trás. Eu tô com dor de ouvido? Tem. Quais as exceções que ele disse? O envenenamento é uma exceção.
Por quê? envenenamento. O envenenamento. Inclusive, hoje, até a nossa alimentação é um veneno. Muito do que comemos é um veneno. Sim. Isso pode afetar o nosso organismo que não tem relação com esse trauma, né? Não tem relação. E a outra coisa são vermes. Você pode comer algum alimento com vermes tá que com você não verme. sabe, pode te gerar uma doença. Então, fora essa situação de um verme, né? Fora essa situação, o que você pode ter? Todo o resto é um trauma que desenvolveu uma doença. E a pessoa que tem uma rinite crônica também deve ser alguma coisa assim que tá, deve ser alguma coisa, né, do psicossomático que está nele, né? Isso. Também na pessoa, porque a rinite não sara, está sempre com rinite. Isso. Toma um resfriado, tem rinite. É bem Isso. comum essas coisas, né? Você tocou num ponto interessante. Nós associamos a rinite ao pó, ao ar-condicionado, ao frio, mas não é real. Não é. Você percebe que tem pessoas... Você está no pó e eu também. Só que você, de repente, expira e eu não. Então, será que a culpa foi o pó? Pessoas, todo mundo está no frio, mas algumas têm a rinite. Será que está relacionado ao frio? Não. É algo emocional envolvido. A rinite, a sinusite, como essa parte mais primitiva nossa, de ser humano, de farejar, de sentir o cheiro, de farejar o perigo, tá sempre, é uma pessoa que está sempre sentindo que está correndo um risco. Tem um perigo chegando, é como se fosse um fogo. Ela está farejando. Se tem a fumaça, tem fogo. Eu falo isso porque meu marido tem rinite. Quando a gente viaja longe, assim, quando nós fomos para a Europa, para voltar, ele chegou aqui com pneumonia. Eu falei, alguma coisa está relacionada a algumas ações psicossomáticas. Eu falei, não pode ser, porque às vezes está um calor danado, ele está com rinite, né? Exato. Aí é uma causa que precisa de mais um tratamento mais psicoterapeuta do que o médico mesmo, né? Isso, porque às vezes, considerando a medicina germânica, a viagem pode ter feito ele vivenciar algum trauma, uma lembrança que ele passou na viagem. Alguma outra viagem teve provavelmente algum problema, algum incidente. Porque às vezes nós ficamos doentes, não necessariamente pelo que aconteceu, mas às vezes pelo medo do que pode acontecer. Sim, eu entendo. Né? Então, às vezes, mas e essa viagem, e esse voo? Será que vai acontecer alguma coisa no voo? Isso já pode ser um trauma para ele, pode ser uma ameaça. E isso, por si, já pode desenvolver uma doença. Não precisa ser real, pode ser virtual. Então, né? É interessante. Agora, como a pessoa se cura? Olha que bacana, como que a pessoa se cura? Ela pode se curar? Sim, é a autocura. Autocura. O mais importante de ressaltar é que cada um de nós foi criado de uma forma. E todo trauma vem ou não de acordo com a nossa criação. Né? Por exemplo, uma criança que mora num país que neva, está nevando lá fora, ela vendo a neve cair na janela, ela toma sorvete. Aqui nós aprendemos, se você tomar sorvete, você vai ter dor de garganta. E às vezes você toma sorvete e tem dor de garganta, porque você ficou com medo. O seu cérebro, no seu inconsciente, ficou registrado isso. Está programado, se eu tomar sorvete, eu vou ficar doente. Por isso a importância do pensamento, né? E isso daí também, né? Os pais, na hora de educar, tem que tomar cuidado, porque senão ele acaba bloqueando muita coisa. Exato. Meu pai, por exemplo, a gente tinha medo de chuva. Eu tinha muito medo de chuva, mas ele ouvia um trovão, ele não sai das portas. Ficam aqui. Quando começava a chover, dar relâmpago, o que eu fazia? Eu já corria embaixo da mesa. Então, quem tirou esse medo meu foi meu marido, depois que eu me casei. Porque eu tinha muito medo de trovão, de raio, de chuva. E depois que eu me casei, então, eu me desliguei desse temor da chuva. Então, exato o que você falou, o medo faz a gente. Então, uma criança criada numa cultura, na outra,
Por que que uma vai ficar doente e a outra não? É a base nossa, o que está no nosso inconsciente, a nossa crença. Quando o seu exemplo foi ótimo. Eu não estou falando que você ficou doente por algum medo de chuva, mas é um exemplo que eu vou fantasiar aqui, né? O medo que você tinha de chuva, por exemplo, cada vez que ia chover, você tinha dor de cabeça, por exemplo. Eu tinha Angústia. dor nos joelhos. Alguma coisa que associava o medo da chuva, associava que era algo ruim. E de repente, quando você percebeu que a chuva não era uma ameaça, que você aprendeu que a chuva não era ruim, você enxergou a chuva de uma forma diferente. O seu cérebro entendeu que você não está mais sob ameaça. Porque o que nos faz sentir ficar doente, na verdade, é a falta de proteção. Quando a gente se sente desprotegido, é que a gente fica doente. Então, quando você transforma aquilo, não é mais o medo, o sorvete não é o problema. Isso aí é o medo da minha mãe. Pronto, já transforma. Você vai tomar quanto sorvete você quiser e não vai ficar doente. Não vai fazer mal, né? Eu tenho um exemplo bacana. Na verdade, eu, como osteopata, estava atendendo uma senhora e ela comentou comigo: estou 1 ano indo a vários médicos para descobrir o motivo da conjuntivite do meu filho. 1 ano ele acorda com os olhos grudados, porque ele está com essa infecção e ninguém descobre o que é. Já levei e tal, e ficou me falando. E eu sabendo o conflito que estava por trás, e eu conversei com ela: aconteceu alguma coisa assim, nesse sentido? Ela: aconteceu. E ela ficou surpresa, porque eu falei um fato, eu não conhecia a história dela. Eu falei: então conversa com seu filho desse jeito, faz ele entender que ele não está sob perigo, que não é uma ameaça. Isso foi uma quarta noite. Ela me mandou mensagem na segunda de manhã. Ela falou: Rose, isso é muito poderoso, porque eu conversei com meu filho quarta noite, quinta-feira, ele acordou com os olhos limpos. Olha, você Porque viu? ele entendeu que ele não estava sob ameaça. Interessante, né? O que que a mente faz, né, Rose? Então, O que que a nossa mente faz? E o que é interessante é a doença não vem para nos matar, vem para um programa de sobrevivência. Quando o olho do menino, o que ele passou foi o seguinte: ele era muito apegado ao irmão e o irmão foi morar num outro país distante. Então, a separação, a conjuntivite tem a ver com o conflito de separação. Ele sentiu, mas não é uma separação qualquer, foi algo traumático para ele tirar o irmão da vista dele, né? Então, o que o olho entendeu? O olho separou, o olho está sofrendo. Então, o seu cérebro fala: olho, você tem que inflamar para você ficar mais forte. Tudo que inflama, Darcy, depois fica mais forte. Olha que interessante. Então, o seu cérebro fala: inflama olho. Foram os olhos, na verdade. Inflama para depois você ficar mais forte. Só que como o menino ainda sentia falta do irmão, falta, enquanto ele estava sob ameaça, sentindo a dor da distância, os olhos estavam com a conjuntivite. Quando a mãe conversou: filho, você pode ver o seu irmão a hora que você quiser no WhatsApp, você faz chamada de vídeo, ele vai voltar, nós podemos ir lá visitar, que tirou esse medo do distanciamento eterno, ele já acordou com os olhinhos limpos. Olha só que interessante, né? Televisão hoje é um celeiro de provocar doenças, porque você tem medo de andar na rua, medo de ser assaltado, você tem medo da chuva, você tem medo do seu carro alagar, você tem medo da árvore cair na sua cabeça. É uma cultura de medo. É verdade. Sabe? Tem medo do ladrão, tem medo do bandido. Medo de tudo. Medo de tudo. Então, nós devemos proteger os nossos olhos e os nossos ouvidos. Porque a doença entra pelos órgãos do sentido, pelo que você ouve, pelo o que você vê, pelo que você fareja, né? Como eu falei, de sentir, no caso da sinusite. Então, a gente tem que se proteger do que a gente vê. Tem que escolher. Eu não vou assistir canal de violência. Né? Eu não vou ouvir pessoas reclamando da vida. Não, deixa né? pra lá, né? A gente tem que encher, porque se entra pelos olhos, se entra pelos ouvidos, a gente tem que produzir um corpo forte a partir do que entra Exatamente, para nós, com certeza. A parte emocional também participa desse conflito? Pode acontecer
com os animais também, tudo isso que você está falando, esse conflito? Ah, que legal essa pergunta, porque você tem bichinho? Animal de Não tenho, estimação? meu Não. marido não deixa. Depois que eu adotei um e fiquei chorando quando faleceu, meu marido não deixou É um mais. É um sofrimento. sofrimento. Sabe aqueles filmes, aqueles programas de animais selvagens que mostram os animais na selva? Hum, Um é a presa e o outro é o predador, sei. né? A gente repara que tem situações que o leão vai, por exemplo, ele está com fome, ele tem que comer, e ele vê um grupo de zebras. Uhum. E ele vai procurar no meio lá qual é a zebra que está mais vulnerável. E ele vai correr, e você vê aquela cena, aquela musiquinha de drama, e o leão correndo atrás da zebra, e a zebra fugindo, e de repente corre, corre, a zebra consegue fugir. O que que aconteceu ali? A zebra teve uma sensação de desproteção. Ela fugiu para salvar a própria vida. Uhum. E ela fugiu. E ela seguiu com a vida. Qual a diferença de nós, humanos? Quando a gente passa um perigo, a gente volta para casa e fica lembrando daquilo às vezes anos. Verdade, com certeza. É, O problema nosso é quando você conta a história e você ainda sofre. Então é, você continua fazendo a doença voltar, igual a rinite, porque a rinite vai e volta, porque quando ela passa naquele lugar, ela lembra, e aquela lembrança faz essa pessoa sofrer. Aquilo vai continuar trazendo a doença, a doença vai, a doença volta. Quando você enfrenta um problema e você passa no lugar, você só lembra, aquilo não te dói mais, né? verdade. Bom, quais os exemplos que você pode dar de um trauma e sua doença correspondente? Sempre eu gosto de falar do estômago, a famosa gastrite, que é comum. Você vai no médico, ele fala, essa gastrite é nervosa. Mas é amplo, né? Uhum. A gente, nervoso pode ser por tanta coisa, né? E na medicina germânica a gente aprende que a gastrite vem por você sentir contrariada no seu ambiente. Assim, também muito parecido com o refluxo. O refluxo também tem essa conotação de contrariedade. Você falou do cachorrinho. Todo mundo queria menos eu, porque eu sabia que a responsa ia cair em cima de mim, né? Quando o cachorrinho finalmente chegou na minha casa, eu fiquei mais de um mês em crise de esofagite. E eu não Oh, estava entendendo que era porque eu não estava aceitando o cachorrinho no meu ambiente. Eu adoro meu cachorrinho, mas eu via ele mordendo as coisas, fazendo xixi em todo lugar. Ele estava invadindo o meu território. eu Então, sei. essa contrariedade no seu território pode te dar uma gastrite, uma esofagite, né? Então, não tem a ver com o seu ácido que aumentou. Você, às vezes, está no seu trabalho e você tem um chefe que você não se dá bem. Uma pessoa que te dá... A gastrite é assim, você sente uma sensação de injustiça, você está num ambiente que você não sente que é seu, né? Você tá sendo cobrado demais. Então, aquele ambiente não faz você se sentir acolhido. Isso é um motivo da gastrite, bem específico. É um nervoso, mas é um nervoso de estar num ambiente que está te deixando desconfortável. Então, tudo que a gente tem no corpo, na verdade, é reflexo de alguma coisa, né? É reflexo de alguma coisa. É, porque o seu cérebro vê a ameaça, É. ele entende, porque cada trauma vai para um órgão, né? Então ele entende, ela não está conseguindo, poxa, aquela situação no trabalho, ela não está digerindo, não está sendo legal. Poxa, esse cachorrinho, ela não está se sentindo em casa, está indigesto, está estranho. Então eu vou inflamar o estômago dela para conseguir digerir melhor. Não, eu só digeri quando eu entendi que o cachorrinho não estava lá para destruir, estava para dar alegria, né? Aí sarou a esofagite. Mas você faz tratamento também, né? Faço osteopatia. Osteopatia, que você faz tratamento de gastrite também, você falou? Porque é tudo, né? É. Como eu trabalho com o corpo e a mente, né? Porque a nova medicina germânica está muito ligado a isso. Tem a parte física também, porque o estômago, assim como o fígado, como o intestino, ele tem o movimento. A gente não aprende isso, né? Não. Mas o seu estômago tem que mexer direitinho, o fígado, cada parte do seu corpo. Então, na osteopatia, a gente dá mobilidade, devolve a mobilidade. Lembra que se eu me sentir contrariada
e o meu estômago ficou doendo, ele ficou inflamado. E tudo que é inflamado, ele faz uma pequena cicatriz. E aquela cicatriz, ele bloqueia o movimento. Então, eu trabalho o emocional, né, o biológico, a gente fala, e eu trabalho direto no estômago para devolver a mobilidade também. Bacana. Né? E assim como tudo, coluna, dor no pescoço, disfunção de ATM, as labirintite, né, que o pessoal fala, a osteopatia trata tudo isso. Doutora Rose, foi um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gostaria de deixar uma mensagem. Vamos cuidar do que entra no nosso corpo. É pelos olhos e pelos ouvidos. Então, vamos nos proteger. Muito obrigada, Darcy, por essa oportunidade. Eu que agradeço. Nossos internautas, muito obrigada. Um beijo no coração de todos. Muito obrigada.